Uma figura de Cristo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números, capítulo 21. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 21. E depois desses pedidos eu quero ler aqui hoje do versículo 4, então Números 21, versículo 4 até o versículo 9, que diz: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Portanto, o que nós precisamos observar aqui é uma história que é bem conhecida, não é verdade? Jesus fala a respeito da serpente lá em João capítulo 3, e a gente tem a intenção de abordar isso. Mas antes de nós fazermos toda essa abordagem, é necessário que a gente venha destacar aqui algumas coisas. Então, o que a gente percebe aqui é essa rebelião que o povo de Israel vem cometendo. E lembre-se, falamos aqui no capítulo de ontem, teve ali, então, a morte de Miriam e também a morte de Arão. E isso acontece no último ano do povo no deserto. E o que nós percebemos é que, passados 40 anos, esse povo não mudou o seu comportamento, não mudou a sua forma de pensar e não mudou a sua forma de agir. E então nós vemos esse povo mais uma vez se rebelando como já tinha feito anteriormente. Você pode conferir aí no estudo do capítulo 14, também aí no estudo do capítulo 16 e também no estudo do capítulo de ontem, capítulo 20. Então, é um povo rebelde, é um povo murmurador. Já falamos várias vezes ao longo aqui do estudo de Números que todas as vezes que nós murmuramos, todas as vezes que nós reclamamos, nós estamos falando para Deus que se nós estivéssemos no lugar dele, nós faríamos melhor do que ele, porque nós sabemos o que é bom para nós, ele não sabe. Isso significa, então, a murmuração. Qual que é o significado da murmuração? O que isso representa diante de Deus? Só que a gente percebe aqui também um outro tipo de comportamento. A gente vai perceber aqui que as coisas vão piorando e que eles vão cada vez mais se queixando. Só que perceba que há queixas com relação à comida, por exemplo, né? Então, eles estão reclamando de quê? Da falta pão, não há pão, por mais que o Senhor mande maná, eles estão falando não há pão. E também falam que não há água, reclamam disso. Esquecem que lá em Meribá, que o Senhor transformou a água amarga ali em água potável, onde que eles beberam, mas que pouco adiante tinha ali o Elim, que era uma fonte de águas ali, e não aprenderam com a história.
Esse é o grande problema desse povo. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, o comportamento deles continua o mesmo. Eles têm saudade do Egito e nós vimos lá no capítulo 11 e também lá no capítulo 14 e também no capítulo de ontem, capítulo 20, esse povo reclamando a respeito de comida, saudade do Egito, lá no Egito que era bom, mas eles parecem que se esqueceram como é que era a vida do escravo. Se você retornar lá no estudo do capítulo 11, na ocasião, eu falei que o povo tinha esquecido que era escravo. E ali no capítulo 11, eles vão falar que comiam no Egito de graça. E não era de graça, eles eram escravos. Então o alimento deles custava muito, porque era todo o trabalho dele. Apesar do povo no Egito dar comida para eles sem cobrar, entre aspas, eles tinham muito trabalho. Agora eles são livres, têm a oportunidade de trabalhar para eles mesmos, mas eles não vão reconhecendo isso e acham que a vida lá no Egito, que a vida antiga, era melhor. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui também no estudo de hoje é que a gente percebe agora esse povo reclamando em primeiro lugar contra Deus e depois vão reclamar contra Moisés. Então, agora já não tem mais Arão para eles reclamarem. Então, o foco é todo em Moisés. Então, a culpa em primeiro lugar é de Deus, a culpa também é de Moisés. Isso nos leva e nos lembra o Adão lá no Éden, quando o Senhor dá a oportunidade para Adão confessar o seu pecado e se arrepender, falando: Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Ao invés dele assumir a responsabilidade dele, ele fala assim: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é da mulher e a culpa é do Senhor. Essa é a fala de Adão. Por isso nós percebemos no meio desse povo o mesmo tipo de pecado que aconteceu lá no Éden, fugindo de suas responsabilidades. Preferem então reclamar, preferem murmurar, preferem colocar a culpa em Deus, em Moisés, do que assumir a sua responsabilidade. Fato é que essa serpente, quando Moisés levanta aqui, a gente vai perceber aqui no versículo 9, vai falar: Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Portanto, o povo precisava viver pela fé. Olha como que isso aponta para Cristo. Mas antes de falarmos de Cristo, precisamos ver como é que esse povo, ao longo dos anos, ele se corrompeu. Então, lá no período do reinado de Josias, e Josias vem cerca de 700 anos depois aqui da serpente de bronze. Josias não, Ezequias. Ezequias é aquele que o profeta Isaías falou para ele que ele iria morrer, mas o Senhor deu a ele mais 15 anos. Então, se você abrir aí em 2 Reis, capítulo 18, lá no versículo 4, fala então o que o rei Ezequias fez. E vale muito a pena você ler a história do rei Ezequias e também de Josias. Eu, Ricardo, prefiro a história de Josias. Josias é um exemplo, Ezequias também. Mas Josias, na minha visão, ele fez muito mais do que Ezequias. E o que Ezequias fez? Versículo 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhes queimavam incenso, era chamada Neustã. Então, esse povo se tornou idólatra com aquilo que o Senhor trouxe para a cura deles. Eles ficaram durante 700 anos idolatrando essa serpente de bronze, queimavam incenso, adoravam essa serpente. E aqui está falando que não era para eles adorarem,
Era para eles olharem e aí então eles permaneceriam, na minha versão fala que eles permaneceriam vivos, portanto eles seriam curados daquelas picadas ali das serpentes. E aí a gente percebe como que esse povo era idólatra. Tim Keller, no livro Falsos Deuses, ele fala que nós somos uma fábrica de fazer ídolos, nós produzimos ídolos o tempo inteiro. E esse povo faz a mesma coisa. Preste atenção, nós não somos diferentes desse povo. Por quê? Porque nós, como disse aqui do livro do Tim Keller, somos uma fábrica de fazer ídolos. E aí a gente não compreende isso. A gente precisa perceber que esse povo se arrepende. Olha o que vai falar aqui no texto. Capítulo, voltando lá para Números, capítulo 21, versículo 7. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Portanto, o que nós vemos é um povo que também se arrepende, é um povo que reconhece o seu pecado e se arrepende, se volta para Moisés, que é o intercessor ali, o intermediário entre o povo e Deus, e clama a ele por cura. Então, parte do reconhecimento, olha, nós erramos e a gente precisa reconhecer. Mas eu quero passar ali também na fala de Jesus. Porque quando você olha lá no Evangelho de João, no capítulo 3, e aí eu quero ler aqui o versículo 14, 15, diz assim Jesus: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, assim como os homens eram curados, permaneciam vivos, como fala aqui na minha versão que é NVI, quando olhavam para a serpente de bronze, eles só precisavam crer. A salvação, Jesus está falando que ele vai morrer e que a salvação vai ser da mesma forma. A salvação é quem nele crê. Crê em quê? Crê no sacrifício. E por isso a gente precisa entender e compreender o Evangelho. O centro do Evangelho, a forma como nós somos justificados, e está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 22. Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23 é o conceito do Evangelho. Mas lá no versículo 22, ele fala assim, e aí parafraseando: por causa do corpo físico de Jesus, lá na cruz do Calvário, ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Sendo assim, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Nós não fazemos nada, nós apenas cremos que esse sacrifício é suficiente para nos salvar. E Jesus aponta para olharmos para o passado. A distância que tem entre Jesus e a serpente de bronze é cerca aí de 1400 anos. Então, ele está falando, olha, o que aconteceu lá atrás, e no meio do caminho, o que eles fizeram, né? Lembre-se, 700 anos depois, no período do rei Ezequias. Ezequias está a cerca de 700 anos ali da distância de Davi. Então, no meio do caminho, esse povo se torna idólatra. Esse povo começa a usar essa serpente para outras coisas. E às vezes nós usamos o evangelho, nós contaminamos o evangelho, nós buscamos outras coisas no evangelho além da salvação. Porque eu quero ler aqui novamente, né? O versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 3. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, fala assim: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Se você abrir em 1 João, capítulo 2, versículo 25, o apóstolo está falando assim: essa é a promessa que ele nos fez, dois pontos, a vida eterna. Então Jesus nos prometeu vida eterna, nós precisamos focar na vida eterna. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, lá no versículo 3, e deixa eu abrir aqui rapidamente aqui, Evangelho de João,
Capítulo 17, versículo 3, diz assim: esta é a vida eterna, dois pontos, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecimento de Deus, é relacionamento com Deus. E a minha pergunta para você é: você tem verdadeiramente buscado a vida eterna? Você quer passar a eternidade com Deus, com Jesus Cristo, conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus Cristo? A prova de que você quer isso é que hoje você busca esse conhecimento de Deus. Hoje você gasta tempo conhecendo com Deus e você quer passar a eternidade conhecendo a Deus. Você passa aqui o seu tempo conhecendo a Jesus e você passará a eternidade conhecendo a Jesus. Quanto tempo você tem dispensado para conhecer a Deus? Quanto tempo você tem dispensado para se relacionar com Deus? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.